Tudo bem, pessoal? Hoje, a pedidos de Fran, minha amiga querida Fran, e tantas outras pessoas que também passam por esse problema, que é comum, mas não é normal, a prisão de ventre, constipação ou intestino preguiçoso. Então, vamos começar por partes. Muita gente passa por esse problema no mundo inteiro e algumas pessoas até acham que é normal ficar um tempo sem ir no banheiro. E só que apesar da gente saber que não é normal, é muito comum, mas não é normal. O intestino, ele faz parte de dois tecidos embrionários, o endoderma e o mesoderma novo. Hoje a gente vai falar sobre o mesoderma novo, que é a porção responsável pela motilidade, pelos movimentos peristálticos, que é a musculatura lisa do intestino que faz isso, com a função de eliminar, né, o bolo fecal. Então, o intestino tem duas funções, né, principais, relacionado à vitalidade do endoderma, que é a absorção de nutrientes, né, e a função do mesoderma novo, que é eliminar a sujeira, eliminar, então, o bolo fecal que vai se formar lá no final do intestino. Então, falando sobre o intestino preso, na questão da motilidade, dos movimentos peristálticos relacionados à musculatura lisa do intestino, intestino preguiçoso, intestino lento, né? Então, vamos lá. A gente tem que partir do princípio e analisar qual que é o sentido biológico desse órgão. Qual que é o sentido biológico do intestino, dessa porção de motilidade? É eliminar a sujeira, não é verdade? Então vamos raciocinar. Quando acontece um sintoma desse tipo numa pessoa, a pessoa pode te chegar dizendo que tem esse sintoma desde sempre, desde que se conhece por gente. Ou a partir de um determinado momento, alguns anos atrás, algumas semanas. Então a gente vai, antes do acontecimento, antes dos sintomas aparecerem, para ver qual é o conflito que gerou aquele sintoma. Então acontece um conflito, pode ser imaginário, real, virtual ou simbólico, tá? O real, por exemplo, aconteceu um conflito que foi impactante, dramático e inesperado. Sempre tem que ter essas três conotações para virar um conflito que realmente cause um sintoma no corpo. Esses três elementos, eles têm que estar no conflito: dramático, inesperado e impactante. Então, se a pessoa teve um conflito, agora a gente vai parar para raciocinar. Desde quando começaram os sintomas? Desde quando que o teu intestino começou a ficar mais lento, mais preguiçoso? Vamos um pouco atrás na tua história para ver o que estava acontecendo na tua vida naquele momento. Tem que ter acontecido um conflito de sujeira, de impotência. Eu não consegui eliminar aquilo, me fizeram uma sujeira, me fizeram uma sacanagem muito grande, aquilo foi impactante para mim, foi inesperado e a minha percepção foi de forma dramática. Então, o trânsito intestinal está relacionado intimamente com a eliminação de sujeira. E essa sujeira pode ser uma sacanagem, pode ser uma sujeira imaginária, só de eu imaginar que podem ter feito isso comigo, ou virtual, quando tu pega a dor do outro, a sujeira que fizeram pro outro, tu pega para si mesma, ou que realmente aconteceu uma situação que era imprevisível para ti, que foi realmente que fizeram alguma coisa suja, né? Que tu percebeu isso como uma sacanagem, uma sujeira. Então, essa sujeira não precisa ser real, ela pode ser simbólica também. Nossa, olha a sujeira que fizeram comigo, sabe? Não é uma sujeira palpável, é uma sujeira simbólica, é um acontecimento simbólico que pode acontecer também contigo, que é mais a tua percepção aceitou isso como real, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, do que é virtual e do que é
simbólico. E qual seria a vantagem biológica do intestino preso? A vantagem biológica é diferente da vantagem, né, que a gente acha que tem que ser uma coisa boa. Não, é vantagem biológica, porque o corpo toma uma ação frente àquele conflito. Então, a vantagem biológica do intestino preso é, bom, aconteceu uma coisa que eu não consegui eliminar, então eu vou diminuir a minha função, vou diminuir a minha motilidade, meus movimentos peristálticos para eliminar aquela sujeira, porque nesse momento eu não consegui eliminar. Então eu vou guardar reservas, né? Eu vou parar os meus movimentos para que num outro momento que eu esteja mais preparado, eu consiga eliminar essa sujeira. O que a gente tem que se perguntar sempre, mediante um sintoma, não é o porquê que ele está acontecendo, é para que ele serve, o que ele quer me mostrar. Então, no caso do intestino, da motilidade, é parar, diminuir a função, para que num determinado tempo, mais para frente, eu seja capaz, porque no momento eu me senti impotente, de resolver aquela questão, de eliminar realmente aquela sujeira da minha vida, da minha cabeça, do meu corpo. Aí podem dizer assim, mas eu sempre tive este problema, desde quando eu nasci, desde quando eu era criança. Aí a gente vai ter que ver, durante a gestação daquela pessoa, um pouco antes da concepção, no caso com a mãe ou com o pai, ou até os 7 anos de idade da criança, que ela absorve muitas coisas da mãe e do pai, principalmente da mãe. O que estava acontecendo naquele período? Porque pode ser um conflito, não dele especificamente, mas ele tomou aquilo para si, por essa conexão muito íntima que tem até os 7 anos, ou durante a gestação, né? Algum conflito impactante para a mãe que passou para o filho, mas sempre num contexto de sujeira. Então tá, já vimos o tipo de conflito, o que causa, que no caso é a constipação. O que a gente pode fazer com relação a isso? Tem gente que vai pelo bioalinhamento, pela mudança de percepção, né, pela verbalização que a gente faz no paciente. Tem gente que vai melhorar 100%, tem gente que não. Todo mundo se cura, entre aspas? Não. Porque não adianta tu fazer uma terapia, tu encontrar o teu conflito e tu não ter atitudes que possam mudar isso. No caso da constipação, é se empoderar, se valorizar, perceber que naquele momento lá atrás, eu não fui capaz de eliminar aquela sujeira, mas hoje eu já posso fazer isso. Hoje eu tenho mais vivências, eu tenho mais conhecimento, eu não estou focado, não estou mais tão focado naquilo. Eu já passei algum tempo, já passou-se algum tempo, algum período que eu pudesse refletir sobre aquilo, né? Eu tive mais histórias, tive mais momentos prazerosos, eu fui mais capaz de fazer tantas outras coisas, mas que naquele momento eu não fui. Então, hoje tu tem que se situar no tempo presente e se empoderar. Falar para ti que hoje tu é capaz de eliminar qualquer tipo de sujeira que esteja te atravancando o teu caminho. Tu pode eliminar as sujeiras que tu não conseguiu eliminar antes, porque hoje tu já é capaz. Então, fazer essa mudança de ação. Só que não adianta tu só fazer aqui, falar. Tu tem que perceber realmente uma mudança em você. E em conjunto com o bioalimento, o EPASE também pode ser feito, né? Ou ele sozinho ou em conjunto na sessão de bioalinhamento, para devolver essa capacidade, esse poder que a pessoa perdeu lá naquele conflito que foi impactante para ela lá atrás. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar um direct, pode escrever qualquer coisa, perguntando sobre outros sintomas também que vocês tenham dúvidas de qual que é o conflito que origina, tá bom? Hoje foi sobre intestino preguiçoso. Beijo, beijo!